Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o trabalho de fotógrafo dentro da área da publicidade e do fotojornalismo, mas vai acabar envolvendo os fotógrafos de evento também. Então eu vou começar aqui contando a história da editora Abril, que essa editora Abril, né, querendo ou não, ela foi a maior empregadora de fotógrafos, jornalistas e várias categorias também na América Latina. Só ela editava umas 50 revistas no auge dela, né? E eram 50 revistas divididas em várias categorias, né? Como diz aqui, Abril Jovem, Contigo, Nova Editora, a Nova Cultural, Placar, Veja, e tinha de tudo, né? Revistas para carro, moto, bicicleta, moda jovem, arquitetura, construção, tinha de tudo, né? Assim, era um leque muito grande de revistas em assuntos diferentes. E dentro de cada uma dessas revistas precisava ter três tipos de fotógrafo, dois principais, né? Que o primeiro é o fotojornalista, que ia junto com o jornalista para cobrir a matéria ali e ilustrar a matéria depois. O segundo fotógrafo eram os fotógrafos de agência de publicidade, esses fotógrafos de estúdio que eram contratados pelas agências de publicidade que anunciavam nas revistas. E a gente já viu, né? Em cada revista dessa, em cada página tinha duas, três propagandas, às vezes mais até. Então, além das matérias, ia muito anúncio dentro das revistas. E o fotógrafo de eventos normalmente cobria esses lançamentos de revista, premiações, festas de finais de ano, essas coisas assim, né? Que também precisava de fotógrafos de eventos. Eu dei uma categorizada aqui nas revistas aqui, vou ter que ler aqui porque são tantas, né? Então, na editora Abril e tinha outras editoras menores também, mas a Abril era a principal. Só na Abril ela tinha revistas sobre bebê, moda jovem, moda clássica, casa, jardim, arquitetura, mecânica, carro, moto, bicicleta, futebol, esportes, viagem, turismo, artesanatos e muitas outras coisas, né? Para quem conheceu, a gente lembra que não faz tanto tempo assim, né? Foi até 2015, a gente via em bancas de jornal vários tipos de revistas diferentes. Então, cada uma dessas categorias de revista, tipo uma revista de carro, por exemplo, existiam vários fotógrafos especializados em fotografia de carro e que atendiam essas revistas. Uma revista de bebê, por exemplo, tinham vários fotógrafos especializados em fotografia de bebê, fotos de moda, mecânica, viagens, por exemplo, tinham sempre vários fotógrafos especializados nessa área. E dentro de cada revista eram pelo menos 5 a 10 fotógrafos diferentes que cobriam as matérias, e mais os contratados pelas agências de publicidade por causa dos anúncios, né? E eu também vou lembrar vocês que essas revistas eram semanais, quinzenais e mensais. Então a necessidade desses fotógrafos todos era no mínimo mensal. Outras revistas, como a Veja, por exemplo, que era semanal, então a cada semana era usado toda essa quantidade de fotógrafos, né? Tanto da publicidade quanto os fotojornalistas para cobrir as matérias. Acho que só por isso a gente já consegue ter uma dimensão da quantidade de fotógrafos que trabalhavam para a editora Abril ou prestavam serviço, né, que normalmente era assim, né, que era o freelancer. A partir de 2013, que foi a época que a editora Abril fez uma reestruturação na empresa, e pelo jeito essa reestruturação não deu muito certo, ela começou a cair, ela começou a perder credibilidade e foi perdendo leitores das revistas. E também, como ela contraiu bastante dívida em dólar, ela foi se endividando e ela foi tendo que fechar revistas. E eu vou lembrar vocês também que em cada uma dessas revistas não eram só fotógrafos, tinham os editores, tinham os redatores, os jornalistas, secretária, pessoal do cafezinho, office boy, diagramador, o tratador de imagens, tinha muita gente trabalhando junto. E a partir de 2015 foi começando a fechar várias dessas revistas. E ela foi decaindo até chegar agora, em 2019, da editora Abril ter que entregar a empresa para o banco, né, por um preço simbólico de R$ 100 mil, para que ela não abrisse falência.
Mas mesmo assim, a editora Abril teve que demitir todo mundo e largou todos os funcionários que sobraram nessa última época aí. A editora Abril largou na mão, né? Não pagou direito nenhum, nem nada, né? Assim, deixou mesmo na mão. A editora Abril hoje em dia, ela só tem umas 5 ou 6 revistas, né? Que é a Quatro Rodas, a Veja, a Vogue, a Exame, é super interessante e acho que só isso. São 5 revistas e que vendem muito pouco. No auge da editora Abril, ela chegou a vender 24 milhões de exemplares de revistas durante um mês. E hoje em dia esse número está em 200 e poucos mil revistas por mês. Então a gente vê uma queda gigantesca nas publicações, né, nessa impressão das publicações. Então a gente vê que dezenas de revistas foram fechadas nesses últimos anos e a cada uma dessas revistas fechadas ficavam várias pessoas desempregadas, né? Inclusive os fotógrafos, jornalistas e o fotógrafo de publicidade e que acaba no final envolvendo o fotógrafo de evento porque não vai ter mais festa, né? Então fecharam todas as revistas, acabou a festa daí. Além da editora Abril, existiam outras editoras que já eram menores naquela época, né? Como a editora 3, editora Símbolo, que era ligada à Abril, Azul, que também era ligada, e várias outras editoras pequenas também. E todas essas editoras também perderam bastante clientes e assinantes das revistas. Esse aqui é o Corote aqui, que veio fazer uma visita. E a cada vez que cai o número de assinantes de uma revista, então esse número de fotógrafos, o salário de um fotógrafo acaba caindo também. Existiu também no meio desse caminho, né, essa entrada do mundo digital e começou a aparecer muito site, blog no notícias. E para a editora Abril também só sobrou isso, né? Ela teve que entrar na internet também. E dentro da internet, a plataforma não é mais da editora Abril como eram com as revistas. Dentro das revistas, ela tinha controle total sobre os anúncios. E agora pela internet não, a maioria dos anúncios é do Google AdSense. E alguns espaços que podem ser vendidos dentro de um site. E que eles mesmos já não têm o controle total desse site, né? Não tem o controle total das áreas disponíveis para a propaganda. Como a gente viu até aqui, uma grande parte dessas revistas simplesmente sumiram, né? Umas 98% das revistas publicadas até 2015, elas simplesmente sumiram. Porque tiveram que fechar, porque estavam dando prejuízo já, então tiveram que fechar as portas. E se alguém conseguir imaginar 45 revistas, onde em cada uma das páginas tinha 3, 4 espaços para publicidade, acho que dá para notar assim, o quanto o fotógrafo publicitário perdeu nesses últimos anos. Porque essas páginas perdidas, todas dessas revistas, elas não voltaram, né? Não tem ninguém aqui que recupere isso, que vá recontratar esses fotógrafos, né? Não existe uma plataforma como essa, que foi a editora Abril, e é capaz de não conseguir ter de novo isso, porque hoje em dia a gente já está na era digital, vai ser muito difícil uma revista impressa pegar de novo, né, um público grande aí e crescer, como cresceu a editora Abril. Então a maioria desses fotógrafos de publicidade, principalmente, que foi quem mais perdeu, ela simplesmente ficou sem cliente e não tem nenhum cliente substituto para que contrate ele de novo, né? O fotojornalista também perdeu, mas como é jornalismo, então tem muito site independente. Ele mesmo pode criar um site de notícias ou criar o site de fotos dele para vender as fotos dele. Então ele ainda conseguiu ter um espaço ali onde ele pudesse ter dinheiro também, né? E o fotógrafo de eventos também, né? Entrou dentro dessa roda aí porque essas revistas promoviam muitas festas, muito lançamento, muitas coisas assim, e acabou não tendo mais. Então acabou a contratação desses fotógrafos também, né? Então, entre 2010 e 2020, a área da fotografia publicitária perdeu muito, o fotojornalismo também perdeu muito. E, consequentemente, as fotos de evento também perderam muito. Dentro das fotos de evento, cada um desses fotógrafos, eles dependem de pessoas empregadas e ganhando bem. Porque só quem ganha bem é que pode contratar um fotógrafo para fotografar uma festa, por exemplo, um casamento, a festa de 15 anos da filha e coisas assim.
Então, como tem muito desempregado hoje em dia, né, essas pessoas já não conseguem mais contratar, porque a maioria está com a corda no pescoço, tem dívida pra carambas e não está com condições de contratar ninguém, né? Então, a área da fotografia, quando se começa uma crise, a fotografia é a primeira a ser atingida, porque quando começa uma crise, são empresas que começam a fechar, são pessoas que ficam desempregadas e essas pessoas desempregadas não têm mais como contratar ninguém, né? Não tem muito menos um fotógrafo para fazer foto das festas e tudo, né? Então, nessa última década, a profissão de fotógrafo perdeu muito, muito mesmo, né? Então, a categoria aqui no Brasil está sentindo um choque muito grande. E muitos desses fotógrafos acabaram mudando de profissão quando conseguiam mudar, né? Enquanto outros estão aí sem trabalho mesmo. Ainda existem empresas aí que estão bem ainda, né? E ainda precisam contratar fotógrafos para fazer anúncios, essas coisas assim. Mas isso diminuiu muito e o valor do serviço fotográfico para a publicidade caiu muito também. O do fotojornalista também caiu bastante e o do fotógrafo de eventos também caiu muito mesmo, porque além de ter tido uma concorrência muito grande por causa das câmeras automáticas, flashes automáticos, acabou criando um exército muito grande de fotógrafos que nisso já tinha caído o valor do trabalho. E agora nessa crise, então, o valor cai mais ainda. Da forma que está, essa profissão fotógrafa, ela pode acabar em pouco tempo aqui no Brasil. Acabar ela não vai, mas ela vai ficar restrita a muito pouca gente, porque não vai ter quase ninguém aí querendo fazer serviço, recebendo muito pouco, que não dá nem para você recomprar um equipamento, por exemplo, de volta. Você vai ter que usar o seu equipamento, sua locomoção para ir até lá, fotografar, tratar as imagens, fazer a entrega, tudo, e por um preço muito irrisório, isso já não vale a pena fazer, né? Principalmente quando o risco de se perder a câmera, carro, é tudo nosso, né? Se a gente for roubado, por exemplo, o prejuízo é todo nosso. Se o valor do trabalho fosse alto, ainda valeria a pena, mas como não é, acaba que não vale mais a pena. Então, a nossa profissão ficou muito complicada nesses últimos 5 anos até 2020. Nós ficamos órfãos da Editora Abril, que por pior que ela tenha sido, ela era a maior empregadora de fotógrafos aí da América Latina e que agora simplesmente não tem mais, né? Então complicou bastante a nossa vida aqui no Brasil. Nesse contexto todo do que aconteceu até 2020, a gente não consegue ver uma saída que a curto prazo, a gente não consegue ver uma melhoria do trabalho do fotógrafo a curto prazo. O que a gente está vendo e o que tem acontecido na economia do Brasil, que tem caído muito, é que a crise tende a piorar, né? E não tem nada acontecendo que crie essa tendência a melhorar. Então, nesse vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês a ter uma clareza do que aconteceu com o fotógrafo nessa última década, né? Principalmente nesses últimos 5 anos, onde essa categoria de fotógrafo teve um baque muito forte e uma queda extremamente grande na contratação de serviços. E mesmo nas outras áreas de fotografia que tinha, como esses nichos que tinham de newborn, fotografia de book, todos esses pequenos nichos que existiam até há pouco tempo atrás, todos esses nichos acabaram caindo também, porque se instalou uma crise no Brasil e muita gente ficou desempregada. E quando as pessoas estão desempregadas, elas não vão contratar fotógrafo de jeito nenhum, né? Principalmente quando se tem um celular hoje na mão que tem câmeras fotográficas que são de boa qualidade dentro do seu próprio celular, né? Bom, é isso daí, gente. Nesse vídeo, que não foi um vídeo muito feliz, porque a categoria está sofrendo bastante nesses últimos anos, e quem sabe daqui a uns tempos a gente consiga aprender a melhorar isso, né? A fazer com que esse Estado apoie os profissionais e não ao contrário, né, que acabe desempregando muita gente e deixando essa crise muito mais crítica do que já está. Comente no canal aqui, se você quiser fazer um comentário sobre como está a sua vida profissional aí de fotógrafo também. Comente aí que eu vou ler esses comentários e a gente de repente pode até fazer um outro vídeo aqui sobre esses comentários e ver como tá os profissionais aí da fotografia.
Então falou, gente. Clica no gostei, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Um abraço, tchau, tchau.